algo de Deus que permanece. Só recebe algo de Deus que não desiste. A maioria está voltando para trás. Só que Deus vem na contramão do negócio para levantar uma minoria. É por isso que Atos 2 vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eles estão reunidos no mesmo lugar. Mas o calendário de Deus não é o nosso calendário. Eu vou falar até alguém da glória a Deus e aleluia. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Aleluia. A hora de Deus não é a nossa hora. É por isso que durante 10 dias, quantos dias? 10 dias, nada aconteceu. Mas no próximo dia, o Pedro se levanta. E quando Pedro se levanta, ele faz uma oração. E aquilo que é ligado na terra está sendo ligado nos céus. O texto vai dizer que todos são cheios do Espírito Santo de Deus. Segundo o historiador Flávio Josefo, há um crescimento eminente no meio da igreja. O Cristo morreu na cruz e eles pensaram: a igreja vai parar de crescer. Só que a igreja tem um dono. E o dono da igreja está vivo. É por isso, pastor Fábio, que existem mais de 30 sinagogas em Damasco. A igreja está se concentrando em Damasco. Mas Paulo vai se levantar a fim de perseguir a igreja. Só que na etimologia, Paulo significa desejado. Você é perseguidor, mas eu te desejo. Tem se levantado contra o meu povo, mas eu te desejo. Para alguém pegar a profecia e rasgando glória a Deus, aleluia. Após ter um encontro com Deus, a vida de Paulo é modificada. Eu vim profetizar para quem tem glória, meu Jesus. Eu estou sentindo graça. Eu vim profetizar para quem tem aleluia. O que era para dar errado, no glória a Deus, de alguém começa a dar certo nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Isso me ajuda a ser profeta nessa noite. Aleluia. Diz para 2 pessoas: aquilo que Satanás tentou travar, o céu está destravando nessa noite. Ele vai para o deserto. Está destravando. E se eu perguntar para alguém quem gostaria de estar no deserto, o deserto é o cenário onde ninguém quer estar. Porque o deserto é férias. O deserto causa dor. E segundo Billy Graham, o deserto tem 3 alvos que Deus vai trabalhar no meio do deserto. 3 aprendizados nas nossas vidas. A primeira coisa é quem é amigo. Porque no deserto a gente consegue observar quem é amigo e quem não é. Quem é de verdade e quem é de mentira. No deserto você vai aprender, pastor, quem é você. E no deserto você também aprende quem é Deus. Deus está pegando Paulo e está mostrando quem é amigo, quem ele é e quem é Deus. É por isso que ele fica 14 anos. Quantos anos? 14 anos não são 14 dias. Ele está no deserto. Eu imagino Paulo se perguntando: Deus, quanto tempo o deserto vai durar na minha vida? Só que Deus está dizendo para Paulo: Paulo, esse deserto eu estou te moldando, Paulo. Nesse deserto você vai aprender comigo. Esse deserto não é para morte. Esse deserto, Paulo, é um cenário que eu estou usando para te exaltar. Porque você está sem força, eu sei que você está. Mas quando você pensa que está fraco, você se torna forte. E quando você pensa que não consegue mais, que vem Deus e mostra que você consegue, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele faz 3 viagens missionárias. Quantas viagens? 3 viagens. A última viagem missionária, Atos capítulo de número 21. Se for possível trocar o microfone, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Observe que Paulo vai recorrer a sua dupla cidadania. Era necessário ele ser apresentado a César. É por isso que Paulo sai de Jerusalém, que no original Jerusalém significa lugar da habitação. Ele está saindo de Jerusalém, do lugar da habitação. Paulo vai ser julgado, isso mesmo. Uma vez julgado, o seu julgamento vai se estender por alguns dias. Só que nesse julgamento, Paulo está em silêncio, porque Paulo entende: quanto mais eu tento falar, mais parece que eu estou errado. É por isso que tem momentos da nossa vida
que a gente precisa ficar em silêncio, porque Êxodo 14, vou falar, Jesus. O Senhor peleja por nós, e vós se calareis. Eu tenho que perder a bênção, pastor, porque fala demais. Só que eu vim profetizar para quem tem glória e para quem tem aleluia. Deus está dizendo para os adoradores nessa noite: essa guerra não é sua, essa peleja você não vai precisar pelejar, porque tem alguém nessa noite que está quebrando o arco, está cortando lança, está caindo cavalos e cavaleiros nessa noite. Mas Deus está dizendo: esse exército não te mata. Pode na mão de 3 pessoas. Eu estou arrepiado aqui, Jesus. Deus manda profetizar para quem tem glória. Quem não acredita fica de boca fechada, mas quem acredita em profecia, o que era para dar errado começa a dar certo nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Ele vai embarcar em uma embarcação chamada David. Havia 276 pessoas dentro da embarcação. Ele sai de Jerusalém, ele chega em Sidom. E uma vez chegando em Sidom, isso daqui é para alguém pegar, ele vai receber alguns pecados. Porque Deus sempre vai levantar alguém. Estou arrepiado aqui, Jesus, para nos ajudar a chegarmos aos nossos propósitos. Eles não receberam uma orientação dos céus, porque Paulo tem intimidade com Deus, e Deus tem intimidade com Paulo. Cá para nós, quem tem intimidade com Deus, escuta aquilo que ninguém escuta. Quem tem intimidade com Deus, Deus fala tete a tete com ele. É por isso que Deus está falando para Paulo: Paulo, a embarcação corre perigo. Quando Paulo recebe essa orientação, ele vai contar aquilo que Deus falou para ele. Eles confiam mais no piloto do que em Paulo. Como assim, pregador? Paulo não entende nada a respeito da embarcação. Paulo não entende nada a respeito de proa, de mar, de barco. Só que Paulo tem intimidade com Deus. O texto vai dizer para alguém pegar a profecia: eles confiam mais no piloto do que em Paulo. Eles estão confiando mais no parecer do homem do que no parecer de Deus. Só que Deus manda eu profetizar para quem tem glória. Aquilo que sai do nosso controle não sai do controle de Deus. Eles citaram uma deriva. Veio um vento chamado vento Euroáquilon. Que vento que é esse? É o mais terrível do Mediterrâneo. Fez a embarcação perder o controle. Eles estão dizendo: Paulo é o nosso filho. Só que Deus falou para Paulo: não vai morrer ninguém. É por causa de você, Paulo, que eu sou livramento. Aleluia. É por causa da sua adoração que Deus está dizendo: 1000 vai cair do seu lado, 1000 à sua direita, mas você não será atingido. É por causa da sua adoração que Deus está dizendo: nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida não vai prevalecer. Glória a Deus. Eles estão pensando em pular da embarcação, só que pela segunda vez, Paulo se levanta e Paulo vai dizer: a promessa é para quem suporta o vento. Porque parar quando tudo está travado é uma atitude medíocre. Deus está dizendo para alguém: tu, porém, vai até o fim. Pode ter tempestade, pode ter ventos ao contrário, mas eu sou Deus de livramento. Eu sou Deus que vou poupar a história de vocês. Eu vim profetizar para alguém que consegue adorar Deus quase 10 horas à noite. Deus está dando livramento por causa de você nessa noite. Eles vão chegar na ilha de Malta, e para alguém pegar a profecia, Malta na língua semita significa refúgio. Eu não peguei, pregador, vou de novo. Porque Deus está dizendo: teve tempestade, teve ventos ao contrário, teve também. Mas aquilo que não nos mata só nos aproxima do propósito de Deus. Aquilo que não te matou, aquilo que não te destruiu, só te aproximou do propósito de Deus. Os bárbaros vão mover de íntima compaixão. Porque é mover de íntima compaixão. Eu me coloco no seu lugar.
é a minha perda. A sua lágrima é a minha lágrima. O texto diz que a joelho está frio e o mar é paradeado, a temperatura vai de zero. Só que os bárbaros vão acender uma fogueira. Só que acender a fogueira é muito fácil. Qualquer pessoa acende. Agora manter o fogo aceso é para poucas pessoas. Eu vou profetizar de novo. Acender o fogo é muito fácil. Agora manter a presença de Deus é para poucas pessoas. Só que Paulo está no ambiente. E Paulo é homem de Deus. E quem chega no ambiente faz uma análise do ambiente. Eu não sei você, mas quando eu chego no lugar, eu reparo todo o ambiente. Paulo entendeu o ambiente, é questão de tempo. O fogo vai se apagar. É questão de horas, o fogo não vai permanecer. Só que Paulo está dizendo, já que eu vim para o culto, o fogo não vai se apagar. Eu até respeito quem vem para ficar parado, mas já que você chegou hoje, o fogo não vai se apagar. Paulo entende o mistério. Eu tenho nome, mas não é meu nome que vai manter o fogo aceso. Eu tenho título, mas não é meu título que vai manter o fogo aceso. O que vai manter o fogo aceso é eu fazer aquilo que ninguém está fazendo. Está todo mundo parado, está todo mundo esperando a bênção apostólica, mas eu não. Eu vim para pagar lenha, eu vim para pegar fogo. Só que passa de presença de Deus. Enche essa casa de glória, Deus. Aleluia. Eu vou deixar os adoradores adorar por poucos minutos, porque é medida que a gente ora. Deus está levantando alguém para pegar fogo nessa noite. Glória a Deus. O livro do Levítico diz: o fogo arde continuamente no altar e não se apagará. Só o profeta liberou, mas eu vou de novo. O fogo arde continuamente no altar e não se apagará. Aleluia. É por isso que Paulo entendeu. Já que Deus me chamou, Ele não me chamou para ficar parado. Um dia perguntaram para Dwight Lima-Moody quanto tempo ele orava. Ele disse: eu não oro nem 10 minutos, mas eu também não fico 10 minutos sem orar. A oração é aquilo que me mantém de pé. A oração é aquilo que me mantém vivo. A Bíblia picou a mão de Paulo. A Bíblia naquela época, para alguém pegar a profecia, ele já está caminhando para o final. Quando a Bíblia picava a mão de alguém, a Bíblia estava camuflada no meio do graveto. A Bíblia picava a mão de alguém que saía. Só que aquela Bíblia grudou na mão de Paulo. A Bíblia está dizendo: só saio daqui quando eu matar com o ministério de Paulo. Eu só saio daqui quando eu acabar com a adoração de Paulo. Só que Paulo pega a Bíblia pela cabeça e coloca no fogo. Se igualar a Bíblia, não vai adiantar. As máscaras de algumas pessoas vai cair. Deus vai mostrar quem é e vai mostrar quem não é. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Deus falou para mim, pastor, que no aniversário de 16 anos dessa igreja teve víboras, mas as víboras que se levantaram do glória a Deus da minha igreja está caindo por terra nessa noite. Já que a víbora se levantou e no Facebook não vai adiantar. Já que a víbora se levantou e desabafou com alguém, não vai adiantar. O que adianta, pregador? Pega a víbora e coloca no fogo, porque essa guerra não é sua. Essa peleja, você não vai precisar pelejar. Ele está chegando nessa peleja para guerrear nessa noite. Eu estou escutando o som do glória, Jesus. Eu estou escutando o som do aleluia. Quem não consegue adorar fica de boca fechada, mas quem consegue enche essa casa de glória a Deus e de aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo. Quando a Bíblia aplicou na mão, eles estão dizendo: é questão de tempo, vai morrer. É questão de horas, vai parar.
é questão de horas, não vai permanecer. Era como se alguém olhasse para Paulo, olhasse para o relógio e dizia: agora bora. Meu Deus! Agora morre. Agora desvia. Mas o tempo está passando e Paulo está vivo. Aleluia. Tem gente que vai ficar com a cara de ué. Tem gente que vai ficar com dor de cotovelo. Mas o veneno não vai entrar. Eu estou sentindo graça nessa noite. E Deus falou para mim: eu tenho antídoto nessa noite. Na medida que alguém está dando glória a Deus, e aleluia, glória a Deus, e aleluia, o veneno está caindo por terra nessa noite. Eu estou vendo a brasa de fogo descendo aqui. É Deus falando para mim: eu vou tomar os adoradores aqui. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Eu vou mostrar. Enquanto alguém marcha, Deus guerreia. Deus Glória a Deus. Era as suas mãos assim agora comigo, isso. As suas mãos levantadas, toda a igreja de pé. Toda a igreja de pé, meu Jesus. Remacia, calou que dara canta. Ele se dereprove em cada síria. Ele se desatar a calabarraia. Deus manda profetizar para alguém. Eu estou brindando alguém nessa noite. O veneno não vai te neutralizar. O tempo passou, pastor. Eles estão dizendo: por que não morreu? Por que não parou? Por que não fechou? É porque tem intimidade com Deus. Aleluia. Quem tem intimidade com Deus é diferente. Tem gente batendo a tabaque para você parar, para você voltar para trás. Mas a glória dessa última casa vai ser maior do que a da primeira. Porque quem é sacerdote de Deus pega a lenha, tira as cinzas e aumenta o fogo. Salmos de número 24, o salmista vai dizendo: o Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele firma sobre nós os mares. Esse lugar vai tremer. O Senhor é a terra, a plenitude e o mundo. Levantai-vos as portas às vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Porque entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória está entrando nesse ambiente. O Rei da Glória está tomando os adoradores aqui. Se você não consegue adorar, fica de boca fechada. Mas se você acredita em profecia, enche essa casa de glória.